Olá, internauta que acompanha o nosso canal. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. Estamos tratando da obra Caminho, Verdade e Vida, trazida pelo Espírito Emmanuel pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Hoje nós vamos tratar da lição 145, cujo título é Doutrinações. E a passagem evangélica está em Lucas, capítulo 10, versículo 20, e diz o seguinte: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus. Vamos ao comentário de Emmanuel, que nós vamos intercalar com algumas sugestões e reflexões sobre esse tema. Emmanuel comenta a passagem de Lucas dizendo assim: frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento, porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contatos mais diretos os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas, em desespero, convictos de que em tais circunstância o bem é ministrado não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Então, nós vemos o comentário de Emmanuel, que ele aproveita a passagem de Lucas para dar um sossegadão em nós. Tome cuidado, presta atenção. Porque quando nós vamos nos envolvendo com o trabalho espírita, acaba que nós vamos participar de reuniões mediúnicas, onde os espíritos são atendidos. E muitos companheiros nossos, muitas vezes nós mesmos, né, vamos em busca do trabalho prático, multiplicamos esse trabalho. Muita gente quer participar da reunião mediúnica. Não, eu sou médium, eu quero ver como é que é, eu quero acompanhar, né? E muitos se emocionam e passam a ficar muito orgulhosos, muito felizes por orientar os espíritos que chegam às reuniões. Aqueles espíritos infelizes que vêm dos planos imediatos. E a questão não é só ficar contente em orientar. A questão é achar que o trabalho para ali e que o trabalho é nosso. E esquece de fazer a sua reforma íntima. O trabalho mediúnico é um trabalho onde os mais atendidos somos nós encarnados. É um trabalho para mostrar para nós a realidade do mundo espiritual. Porque, na verdade, quem atende os espíritos que são levados à reunião mediúnica são os espíritos desencarnados. É a equipe do bem que nos acompanha. Que selecionaram os espíritos que iam falar, porque a reunião tem planejamento. O trabalho é planejado no mundo espiritual. Nós imperfeitamente executamos no mundo físico, só pelo fato de estarmos encarnados. Mas o trabalho é planejado lá. Os espíritos são selecionados, são trazidos, e antes de chegar até o médium, já foram conversados, já foram trabalhados,
Já ouviram a prédica dos espíritos amigos? Eles são ferramentas pedagógicas para nós. É comum nós vermos o espírito dizer: estão me dizendo, isto eu não posso falar. É melhor eu não dizer isso. Porque eles estão com os espíritos do bem, os espíritos superiores do lado, que estão acompanhando, controlando todo o processo. E aí nós vemos, muitas vezes, isso acontece conosco, nós ficamos contentes. Não, no nosso centro foi encaminhado, ocorreu isso, ocorreu aquilo, não seguimos a orientação do livro dos médiuns, e ficamos todos orgulhosos. E aí nós cometemos o outro equívoco, porque nós esquecemos de fazer a nossa mudança. Nós acabamos por não tirar o ensinamento para nós. E o Cristo diz: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus pela nossa mudança. Eu não uso a prática mediúnica para verificar a condição que o espírito se encontra e aplicar a mim. O que eu tenho que fazer para não estar naquela condição? Que é o meu processo de mudança, que não é imediato, mas que precisa ter um começo. Eu sabendo de tudo que eu preciso modificar, encontrar a minha sombra, admitir os meus equívocos, lutar contra eles, buscar ajuda terapêutica, médica, se for o caso, para que eu possa modificar-me, fazer a mudança e passar a viver o Evangelho, o que eu tenho muita dificuldade. Então, essa lição sobre as doutrinações traz esse alerta para nós espíritas. É importante eu continuar trabalhando mediunicamente? É importante eu continuar aplicando o passe? É importante eu continuar fazendo estudo, palestra? Eu tenho que continuar trabalhando. É no trabalho que eu vou encontrando as respostas. O que eu não posso é me descolar da minha realidade objetiva. Eu sou um espírito imperfeito e tenho muitas dificuldades e preciso vencê-las. Quando eu vou percebendo a sombra que existe em mim, eu vou percebendo quanto eu tenho ainda para modificar, eu vou me tornando um trabalhador mais lúcido, mais coerente, em consequência, mais respeitado. Porque eu não estou pregando aquilo que eu não sou, eu sou isso aí. Mas eu estou tentando, eu estou lutando. E a mensagem cristã é, ao longo das encarnações, eu ir trabalhando. E não tem como eu deixar de trabalhar, porque ninguém é perfeito. Essa ideia nós já tivemos na Igreja Católica, ou em outras religiões, que eu chegava e estava na igreja, e agora eu sou perfeito. Não. A proposta espírita é que eu, imperfeito, estou lutando, eu faça a minha mudança. Então, uma reflexão muito importante nós queremos deixar. Continue trabalhando, não fuja de fazer, a despeito de todas as dificuldades que nós tenhamos, todas as imperfeições que nós temos, mas estejamos atentos que eu preciso, no trabalho mediúnico, no trabalho espírita, estar fazendo o meu processo de mudança. Passará, dá uma lida nessa lição, reflete também Jesus conosco sempre.